Linha Aberta, com Carlos Alberto Sardenberg. Muito bom dia para você, Sardenberg. Milton, bom dia, Cássia. Bom dia, Carlos Alberto. Me ajuda a entender aqui, o dinheiro das Forças Armadas também não vai entrar na meta fiscal? Não, pelo menos uma parte desse dinheiro. O dinheiro no valor exato de 5 bilhões de reais que o Ministério da Fazenda, o Ministério da Defesa, as Forças Armadas, portanto, podem gastar sem que esse dinheiro seja contado para a meta fiscal, ou seja, não entra na conta do déficit. Portanto, fica um dinheiro livre. E o objetivo da medida aprovada pelo Senado é justamente essa, de dizer, de garantir que as Forças Armadas não tenham cortes no seu orçamento pela necessidade, por exemplo, de obter as regras fiscais, de obter o cumprimento das regras fiscais, né? Isso aconteceu com o Senado, e veja só a circunstância. O Senado aprovou essa regra que tira do limite de gastos previsto no arcabouço fiscal até 5 bilhões de reais pelo Ministério da Defesa. Essa proposta foi aprovada ontem, muito discretamente, assim, sem muito barulho, né, sem nenhum barulho, foi aprovado pelo Senado por 57 votos a 4. Detalhe, o texto foi apresentado pelo líder do PL, que é o senador Carlos Portinho, que é, obviamente, da oposição. E foi relatado e aprovado pelo senador Randolfo Rodrigues, que é do PT, né? E que aprovou a emenda, aprovou essa proposta e, portanto, ela teve essa votação expressiva de 57 votos a favor e apenas 4 votos contra. A lei determina que o Ministério da Defesa tem que usar esses recursos em investimento. Não pode, portanto, usar na despesa com folha de pagamento. Tem que usar em investimento, compra de armas, equipamentos, etc., né? Investimento em infraestrutura e tal. E é o objetivo da lei, ao fazer com que esses 5 bilhões por ano, durante os próximos 6 anos, não seja incluído na meta fiscal, que esse dinheiro não seja incluído na meta fiscal, tem um objetivo justamente, como disse o senador que propôs a medida, impedir que o Ministério da Defesa sofra cortes no seu orçamento portanto, para garantir recursos financeiros estáveis e previsíveis para o Ministério da Defesa. Ou seja, é praticamente obrigatório, quer dizer, criou-se uma situação em que o Ministério da Defesa tem praticamente garantido um gasto anual de 5 bilhões de reais para defesa, né, para equipamentos, armas, etc., o Ministério da Fazenda não pode fazer nada, porque esse gasto não entra na meta fiscal. Então, vai gastar, não entra na meta fiscal. E isso tem um apoio tanto do governo quanto da oposição. Para a gente notar que o arcabouço fiscal está sendo desrespeitado regularmente, tanto no governo como no Congresso. Quer dizer, ninguém está a fim de cumprir a meta de déficit zero para esse ano. Tanto é assim que nesse conjunto de regras que foram criadas, e aí não só pelo Senado, mas também pelo governo, o que acontece é que a meta de gastos para esse ano, a meta de contas públicas para esse ano, Milton e Cássia, é uma meta de déficit zero. Mas se o governo fizer um déficit em torno de 75 bilhões, terá cumprido a meta. Por quê? Porque vai ter uma parte desse dinheiro, dinheiro do déficit, uma parte desse dinheiro que não conta para a meta fiscal, que esse dinheiro é separado, e tem também o fato de que se o governo fizer um déficit de 32 bilhões, ele vai estar dentro da meta. Quer dizer, então a meta é déficit zero. Mas se fizer um déficit de 80, por exemplo, continua valendo, é como se a meta tivesse sido cumprida. E não foi. E o que acontece é que essa despesa, embora ela não seja contabilizada na meta fiscal, ela vai
para a dívida, né? Porque o governo gasta esse dinheiro e tem que pagar de algum modo. E como é que ele paga? Tomando dinheiro emprestado e aumentando a dívida. Por isso que quando os analistas hoje olham o estado das contas públicas, não olham mais para propriamente as contas sobre o déficit ou superávit, que teria esse ano, mas no caso o déficit. Por quê? Porque ele está tão desvirtuado, né? Está tão cheio de ressalvas, que quando você olha para o déficit, você fala, pô, deu um déficit de 75 bi. E aí quando o governo diz, não, cumpri a meta de déficit zero. Então, quer dizer, não está valendo mais nada, né? O que está valendo é olhar para a dívida, porque a dívida mostra direitinho quanto que o governo gastou a mais de receita em relação à despesa. Gastou mais do que arrecadou, o que acontece? Tem que tomar dinheiro emprestado para pagar e a dívida aumenta. Então é isso que está acontecendo. A dívida aumentando por causa desses truques. E essa coisa que o Senado faz mostra que essa disposição de gastar sem limite, gastar ao infinito, é coisa que interessa, que une tanto o governo quanto a oposição. E só não anda isso, esse tipo de coisa, só não anda se houvesse uma liderança muito forte do Ministério da Fazenda, do governo. E não tem essa liderança, né? Então nós estamos nessas situações esdrúxulas. O Ministério da Fazenda vai poder gastar sem registrar isso no déficit fiscal, e o governo vai poder fazer déficit para dizer que cumpriu a meta zero. Essa é a situação, Milton e Cássia. Agora entendi. Muito obrigado, Sardenberg. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Até.